Bem-vindos ao E-Commerce Cast, podcast oficial do E-Commerce Brasil, espaço dedicado para discussões aprofundadas de histórias e bastidores do comércio eletrônico. Eu sou Daniel Nepomuceno, hoje estamos no último episódio do ano, a gente traz aqui um resumo do ano, e hoje eu entrevisto Rodrigo Nasser, Rodrigo Nasser me entrevista, a ideia é a gente fazer um recap aqui do que aconteceu no ano, fatos relevantes, e vamos lá. Vamos lá, Dani. Bom, Rodrigo Nasser, também sou conselheiro do E-Commerce Brasil. Como o Dani falou, a ideia é a gente poder trocar um pouco do que aconteceu em 24 e o que a gente olha para 25. Tem muito, os temas que a gente vai trazer aqui, muito dessas coisas a gente abordou nos eventos do E-Commerce Brasil. Muitos desses temas a gente também conversou com os nossos convidados. Então, a ideia é dar uma organizada. E aí, para começar, queria falar um pouquinho de macro, né, da parte econômica. A gente teve alguns fatos interessantes para 2023, em 2023, que correram para 2024 e em 2024. Né? O primeiro é uma coisa que eu venho falando isso bastante no fórum, a gente conversou bastante sobre isso. Depois da pandemia, né, a pandemia, um resultado da pandemia, uma consequência da pandemia, foi a bancarização do brasileiro. Então, o brasileiro se digitalizou, então o uso de celulares aumentou, mas, mais do que isso, o uso da moeda eletrônica aumentou. O uso de pagamentos de forma eletrônica aumentou e, com isso, o cadastro dessas pessoas no sistema bancário. A Caixa Econômica Federal foi responsável por mais de 35 milhões de pessoas durante o período da pandemia terem algum tipo de conta digital, uma conta de pagamentos, para receber os benefícios da época da pandemia. Isso perdurou. Então, a gente teve, em 2019, eu estava pegando a colinha aqui, cartão de crédito era 3,8% do PIB do Brasil. Esse ano está rodando em 5%. Esse crescimento é uma adição de 280 bilhões de reais rodando de maneira dentro do sistema de pagamento brasileiro. Então, rodando dentro do meio de pagamento de cartão de crédito. Então, você dobra no período isso. Então, isso para o e-commerce é ótimo, né? Porque você tem mais pessoas com acesso a um meio de pagamento que para o e-commerce é bom, é fácil de você trabalhar. Então, a gente tem em 2024 a consolidação, acho que é disso. Outra coisa interessante é a originação do cartão de crédito. O que é originação em cartão de crédito? É o limite do cartão de crédito. Então, os bancos, o Daniel tem 1.000 moedas de limite, eu vou dar 1.500 moedas para ele. Então, em 2024, a gente viu um aumento disso. E o interessante é que esse aumento veio com controle de inadimplência no seu histórico médio. Então, foi o controlado. Então, você teve um aumento de crédito para as pessoas no cartão de crédito, pessoas que podiam não ter cartão de crédito lá antes de 2019, então aumento de número de pessoas com cartão de crédito, e o limite desses cartões aumentaram. E o controle de inadimplência legal se manteve, né? Então, isso para 2024 foi muito bom. Por que isso aconteceu em 2024? 2 fatores. A taxa de desemprego se manteve, então, na hora que o banco faz os modelos deles de crédito, emprego formal é um ponto importante. E a gente não está vivendo isso agora, mas no começo do ano a gente viveu um pouco de queda de taxa de juros. Então, taxa de juros diminuindo ajuda o banco a ficar mais disposto a trabalhar com crédito. Mais bonzinho, né? Mais bonzinho para trabalhar com crédito. Então, acho que esses 2 fatores foram muito importantes. E o terceiro fator, que depois a gente vai falar um pouquinho dele para quando falar de 2025, foram os programas sociais, né, os programas de assistência. O Brasil ele rodou 2024 com quase 400 bilhões de reais em programas de assistência, né? O Bolsa Família é o principal, mas tem outros, e aí eu estou somando o federal com o estadual, tá? Então é uma coletânea desses programas. Então esses 400 bilhões, eles ajudam muito, né, em consumo, eles vão direto em consumo, né, para ser bem honesto. Então você teve 2024, a gente deve fechar aí com 3% de crescimento do PIB, a gente deve fechar com uma inflação na casa do 3, 4 aí controlada, né? Então isso para o teu setor principalmente faz uma diferença interessante, mas 2025 não vai ser assim, a gente fala um pouquinho mais para frente. Esse foi 2024. A gente está bem apreensivo para 2025 e quando a gente fala de inflação principalmente, a inflação que a gente mede interna ela é bem diferente. Ela é bem diferente. Você vê assim
a cesta que o governo divulga é uma coisa, a Isso. inflação que a gente mede ali comprando produtos, ela é algumas vezes maior do que É. o divulgado ali. E, cara, uma das coisas que foram positivas para o e-commerce esse ano também foi o crescimento do Pix, né? Sim. O Pix virou uma. Hoje ele surfa aí na casa dos 30% de participação no e-commerce brasileiro Uhum. e ele acabou de virar o principal meio de pagamento do Brasil. Hoje ele é mais Isso. utilizado do que dinheiro, Isso. do que espécie. E para o e-commerce isso é maravilhoso, por uma série de razões, né? Por exemplo, na própria Black Friday que a gente vai falar já já, Calma. ela... calma, vamos com calma. Ela cai numa sexta-feira, dia de pagamento de Do 13º, 13º. e o Pix participando muito do comércio eletrônico. Então, tem site que não tem Pix ainda, né? É. Então, pô, tá na hora, né, de colocar lá. Isso é interessante porque o Pix é risco zero, né, pro comércio eletrônico. Enquanto algumas categorias sofrem com, poxa, tem que fazer análise de risco, você sofre com chargeback, né, Uhum. o cartão clonado, etc. Uma vez que você recebeu o pagamento em Pix ali, você está tranquilo, tal. Isso é muito positivo pro comércio eletrônico como um todo. Eu até, nos grupos lá que a gente tem do E-Commerce Brasil, Nossos até grupinhos de Zap. de Zap, eu compartilhei ah, um material que a Raia Drogasil apresentou no Investor Day deles, da diferença de margem deles num pagamento de cartão o pagamento em Pix. Então, a quantidade de margem que eles têm a mais recebendo em Pix do que recebendo em cartão, e realmente para um business, no caso deles, em que eles rodam com margem líquida muito baixa, né, 3% de margem líquida, faz uma diferença muito grande. Então, eletrônicos, né, quem trabalha com eletrônicos no e-commerce, receber em Pix faz uma diferença muito grande. E essa pesquisa que você trouxe, né, sobre o que o Banco Central soltou, tem outra coisa interessante. A gente já vê os bancos simulando um Pix parcelado, que na verdade não é o Pix parcelado, é um financiamento que o banco está te dando através do Pix, mas o Pix parcelado oficial tá em fases de desenvolvimento e organização pelo Banco Central. Então, a gente deve ver um investimento ainda maior, né, e um desenvolvimento maior do Pix como forma de pagamento parcelado, né? Somando isso ao que a gente também está vendo da legislação de duplicatas, a gente falou isso ano passado no fórum. Ah, hoje a gente, quem é varejista, né, que trabalha com cartão de crédito, você faz desconto vende, né, as duplicatas do cartão de crédito, você tem toda uma legislação, uma regulamentação por trás que te protege, né, registro, etc, etc. Isso o Banco Central, junto que o governo organizou toda uma regulamentação para todas as duplicatas. Então, o boleto também vai cair nisso, né? O do agro também, até CTE, conhecimento de transporte, vai ser utilizado nisso. Então, esta evolução de você ter mais segurança nos recebíveis e você poder trabalhar com Pix parcelado, né? Você soma essas duas coisas, você vai ter mais uma forma de pagamento digital tecnicamente muito evoluída e com segurança aparecendo para frente, né? E como é que que o banco, as instituições financeiras vão garantir essa segurança? Assim, porque o Pix parcelado ele me soa como um débito automático. É, Quem me garante que o cara que parcelou em 6 vezes vai ter dinheiro daqui é, 3 meses para essa é a pergunta que há 3 anos o Banco Central tá querendo tentando responder? descobrir. O que parece que deve acontecer é surgir uma figura, assim como surgiu o iniciador de pagamento, né, que é uma empresa de tecnologia que pode entrar em contato contigo e realizar um processo de pagamento a partir da sua conta, né? Então você misturou o Open Finance com o iniciador de pagamento. Então o Banco Central criou uma entidade nova, né? Então você não precisa ser um banco, você pode ser uma empresa de tecnologia, mas você trabalha dentro do sistema financeiro. Precisa existir alguém dentro do ecossistema do Pix que garanta o risco, né? Que é o que o cartão de crédito faz, né? Então a bandeira do cartão, ele para o varejista, ele está falando, não, tem chargeback, tudo, tem os custos que ele cobra mais, mas você tem uma certa segurança com aquele pagamento. Então, o Banco Central as discussões que estão ocorrendo quem vai ser essa figura? Será que podem ser só instituições financeiras? Será que a gente pode ter outra pessoa, outro tipo de entidade fazendo que só queira fazer isso, que só queira administrar isso? Nos loops fechados, né? Por exemplo, Nubank, não sei se você já viu em alguns e-commerce, você tem o Nupay, né? O Nupay, quando você paga com o Nupay, com o cliente Nubank, que tem um cartão Nubank, paga com o Nupay, ele está rodando dentro de um circuito que é do próprio Nubank.
Então, o Nubank consegue fazer um crédito, entre aspas, um Pix parcelado para os clientes dele, fazendo análise de crédito, risco, porque ele tem o dado do próprio cliente, né? Então, imagina isso, só que entre empresas, entre arranjos de pagamento, que a gente chama, né? Sim. Esta organização que o Banco Central, quando criou o SPI, que é a base onde roda o Pix, que ele falou que ele queria que isso acontecesse e acabou não rolando, ele está pensando como é que ele vai criar entidades que coordenem isso e que usem o Open Finance para trocar informação e para isso rodar melhor. Um ponto interessante, eu não sei se tem algum fator regulatório que impeça isso, são os famosos consignados, né? De você poder, eventualmente, se o cara tem um emprego formal, a empresa que ele trabalha se compromete a fazer o pagamento caso ele seja desligado, desconta de alguma verba rescisória e tal. Consignado mudou bastante a legislação dele também, e ele está sendo utilizado também como empréstimo, como crédito, né? Então, isso também ajudou em 2024 em certa parte. Mas eu não vi nada ligado diretamente ao crédito para consumo, tá? O que a gente deve ver é isso, a criação de uma entidade reguladora, ou tipo de entidade para ter várias, né? Que ajudem a regular o Pix e você poder de verdade fazer um parcelamento dentro do Pix. Já dá para imaginar aí as mensagens de LinkedIn que a gente vai começar a receber a hora que esse negócio estiver na rua, as empresas que garantam crédito para fazer isso. Bom, esse ano foi um ano que eu, sinceramente, fiquei bastante feliz com a performance que o e-commerce mostrou no primeiro semestre. Os últimos 2 anos não foram muito fáceis, né? De Sim. 2023, a gente tem uma leve queda no comércio eletrônico pela primeira vez. Sim. 2024, aliás, 22, né? A gente tem uma leve queda. 23 anda de lado. Anda de lado, isso. Né? Cresce pouquinho. E agora tem um crescimento. Volta a ter um crescimento. Volta a ter um crescimento interessante, crescendo 18,7% no primeiro semestre. A gente vê coisas positivas aí, né? A prévia que a Black Friday traz de resultado, que a gente tem visto de resultados publicados aí de Mercado Livre, iFood também no terceiro tri são animadores, mostra que o setor continua crescendo. Sim. Alguns setores cresceram mais, né? Por exemplo, saúde crescendo 20%, perfumaria e cosmético 24,5%, esporte e lazer 7,9%. Agora, uma coisa que chama atenção é quanto crescem os marketplaces, né? Eles ganham share, eles saem de 52% para 65% de market share. E quando você olha o crescimento dos setores, você observa que a maioria dos setores crescem dentro dos marketplaces. Isso. É uma terceirização da digitalização, né? Parece... e aí, bom, você vai saber explicar isso com destreza, mas com o dinheiro mais caro, as empresas têm sido menos inovadoras, é o que parece, têm investido menos em se digitalizar e têm terceirizado isso para as grandes plataformas, Mercado Livre, Amazon, iFood e o Magalu. E os nossos amigos asiáticos, né? Que entrando forte no Brasil. E isso que você está falando, Dani, é extremamente importante, porque vamos lembrar que a gente veio de um mercado brasileiro de e-commerce onde o marketplace em relação ao total, ele não passava de 50%. Né? Então, o marketplace ele era um canal importante, né, para o varejista, mas ele não era o canal mais importante dentro do e-commerce. E isso já não é mais verdade. O marketplace é o canal mais importante e acaba acontecendo o que você falou. Empresas acabam até despriorizando o canal próprio, né, e priorizando o canal de marketplace. Isso tem outros impactos. Tem o impacto todo de estratégia de dados, que a gente fala bastante, né? Tem o impacto todo que, por causa dessa estratégia de dados, na omnicanalidade, na experiência do consumidor como um todo, do entendimento de programas de fidelidade que você pode construir. Então, essa decisão ela tem que ser tomada com muita calma, porque ela tem outras consequências extremamente importantes. Fato é, marketplaces ganharam mais de 50% aí do total do e-commerce. E dentro do mundo de marketplace, a gente também teve uma mudança grande, né? A gente teve um efeito de Americanas que diminuiu muito a participação da Americanas dentro dos sellers, né? Então, os sellers acabaram indo muito para os demais players. E o Mercado Livre, que já era o líder, pela primeira vez, ele ganha uma liderança maior em relação ao segundo, terceiro e quarto lugar. Coisa que a gente sempre via muito embolado eles ali, né? O Mercado Livre em primeiro, mas não tão longe como nos Estados Unidos. A Amazon é muito longe dos
dos outros concorrentes, nos outros países isso acontece também, o Brasil não era assim. O Brasil parece ficando um pouquinho mais parecido com essa situação, né? Mas você viu um crescimento de Amazon muito interessante no Brasil, a gente viu um crescimento de Shopee muito forte no Brasil também, né? Então, o marketplace de verdade, 2024 teve uma força maior do que o restante. E, cara, assim, a gente teve o Diego Barreto aqui, né, falando Isso. dos bilhões, assim, mais de 100 bi ano que o... Eu não vou lembrar o número preciso aqui, mas 100 bi ano que o iFood tem feito, com crescimento de 30%. Ele fechou em 108 acumulado depois, em agosto, né, que ele falou. 108 milhões de pedidos no mês, né? É. O acumulado. Cara, assim, é um volume abismal. E uma empresa crescer 30% quando você vê o que está acontecendo no varejo, né? Uhum. Chama muito atenção e é muito parte desse processo migratório. Assim. Acho que quem conhece sabe minha opinião sobre o tema, né? Tem Uhum. pesquisa sobre isso, assim, o risco de você ficar longe do consumidor final, você perdeu o contato com o consumidor final. Uhum. Lá fora, algumas empresas tomaram a decisão de terceirizar a digitalização, né? Uhum. Quem lembra da Toys R Us, né? Que, Uhum. olha, a gente entende de loja física, vamos terceirizar aqui nosso e-commerce com a Amazon, que eles entendem de internet, né? Pouco tempos depois, a Amazon começou a vender direto e o resto é história, né? Eu lembro Uhum. que você visitava a Toys R Us, você tinha um produto ali por $30, no site da Amazon, um produto similar estava $16, $14, e assim, foi um negócio É. brutal. E assim, e depois, para quem não conhece a história, pesquisem lá e vejam o que aconteceu. Tem um risco grande. E se você conversa com qualquer executivo, assim, a estratégia do marketplace, ela é uma estratégia de curto prazo. Sim. Assim, em longo prazo, como é que se toma... Muito se fala em... vai falar de IA também, mas muito se fala de uso de IA para você melhorar o seu processo de precificação, o seu processo de recomendação. Muitas empresas esse ano, também toca nesse ponto aqui, passaram a precificar melhor e segmentar melhor para conseguir ter boa performance, né? Uhum. E como é que você faz isso com o cliente do marketplace? Né? O cliente não é Uhum. teu, você não tem relação com esse cara. Né? Uhum. Ele tá no marketplace, então assim, não vou me E, estender nesse tema, mas a gente já falou bastante disso. Né? mas aí só fazendo o advogado do diabo, né? Os marketplaces também evoluíram muito, né? Então a Sim, experiência, por exemplo, de categoria, você entra hoje em marketplaces ditos generalistas, você começa a ver uma experiência de vestuário diferente, você começa a ver uma experiência até de compra de carro diferente. Então, o marketplace fazendo a página de detalhe de produto, né? Ou a página de produto mudando perante a categoria, coisa que era o diferencial competitivo que a gente via nos marketplaces ou nas empresas nos marketplaces de nichos, de né? nicho. Há 2 anos era uma dificuldade, né? Você Uhum. adaptar plataformas antigas. Isso, Né? O e-commerce nasceu vendendo o eletrônico, né? exato, Foi criado para um SKU. exato. E aí, se adaptar plataformas antigas para vender supermercado, por Ou exemplo, grade em vestuário. grade vestuário, era um Uhum. negócio Kit. complicado de fazer. Agora, isso vem ganhando cada vez mais força, e as plataformas se adaptando para fazer isso. E aí, falando aqui dos nossos amigos chineses, esse ano a gente viu um efeito de regulação de importações, né, atingir em cheio esses caras, Sim. né, eles caem aí, a quantidade de consumidores que alegaram comprar em players internacionais cai 10 pontos percentuais, de 68% para 57,8%. Em compensação, vem a Uhum. nacionalização desses caras, né? A Isso. Shopee anunciou um dado de que um terço dos sellers deles são brasileiros, são 3 milhões de vendedores brasileiros na plataforma, Uhum. e que 90% das vendas já são de produtos de empreendedores locais. E a gente, lá no escritório, a gente faz um acompanhamento de experiência, né? A gente compra recorrentemente nesses players e o tempo de entrega caiu absurdamente. Exatamente por isso. A gente está recebendo de players que o seller fez o cross-border, né? Ou o seller se responsabilizou por isso, ou o seller produz localmente mesmo, dependendo do tipo de produto, e vende na plataforma. Então, ah, essa discussão que a gente tinha 1 ano e meio, 2 anos atrás, mas tem o tempo, né? Tem a facilidade da entrega, isso começou a desaparecer. Então, são players, na verdade, porque é mais de um, né? Importantes e que começam a fazer parte do e-commerce brasileiro. Cara, assim,
Primeiro, eles impactaram bastante o setor de moda, né? Se Sim. vê assim, o volume, a Shein maior do que algumas das nossas marcas consagradas de vestuário no Uhum. Brasil. E a gente brincava no escritório lá, né? Olha, ainda bem que esses caras ainda não vendem alimento e bebida, né? Até Uhum. o dia que eu recebi um push da Shopee anunciando que entrega alimento e bebida no mesmo dia. É. Então, isso caiu. Com essa nacionalização dos caras, né? Eles começam a entrar num jogo da entrega rápida. É. A gente faz pesquisa enfim, pesquisas no interior, né, cidades que a gente tem loja, o comportamento muda bastante, assim, no Uhum. interior de São Paulo. Mas os principais atributos de consumo são os mesmos, assim. O cliente quer promoção, quer frete Uhum. grátis, quer receber no mesmo dia. Se você se você consegue operar a partir de loja física, você consegue ofertar isso. Uhum. À medida que esses caras expandem, nos grandes centros a briga vai ficar muito feia, né? Vai ficar muito difícil de É. competir. Onde o Meli tem CD, onde a Shopee tem CD, onde a Amazon tem CD, vai ser difícil de competir. Preço, É. velocidade de entrega, acuracidade, assim, NPS dos caras lá no alto. E encontram inovação para usar o canal, a loja física dos outros, né? O Meli tem capacidade de. Você pode retirar na loja. Eles têm pontos de retirar. Lá na minha casa, no quarteirão de cima, tem uma lavanderia que você pode pegar produto do Meli ali. Então, essa capacidade de inovar e pensar outras formas de melhorar a experiência, essas empresas que nasceram mais digitais ou que são digitais desde do seu início, elas têm uma outra forma de pensar e com o produto já em mãos, fica mais fácil de criar formas mais criativas e melhores para atender o consumidor, né? Eu já testei esse produto também e é fantástico. E impossível não lembrar o Diego Barreto falando com a gente, né, da curva S lá, de como eles avaliam um projeto, né? Fator uau, Exato, escala e economics. exato. Então, E às vezes, e aí eu lembro de duas coisas que tem fator uau, né, e que naufragaram, né? Uma das nossas entrevistadas aqui, a Flávia Navas, comentou que provador virtual é um negócio exato. que é legal pra caramba. Toda NRF a gente vai Tem e a gente lá, tem lá o provador é, virtual, fantástico, e não deu no seu certo. caso, o robô lendo gôndola também, né? Quantos anos você já assiste isso? Cara, assim, a história da entrega por drone, né? A Amazon É. testando drone desde 2015, assim, eu ainda não tô recebendo pizza em casa com drone, então tem algumas coisas assim que. E é engraçado quando a gente, né, profissionais de inovação, a gente vai para algum evento ou coisa do tipo e alguém vem falar desse tipo de coisa, assim, a gente fica meio. A nossa paciência com alguns assuntos já. Falo, gente, ó, a Amazon testa isso aqui desde 2015, você vai virando um cara meio chato, assim, né? Ó, isso aqui é uma coisa que não andou. E o Diego falou o Diego Barreto do Uhum. iFood, ele falou, cara, a gente lançou um produto que você fala o que você quer comprar para uma inteligência artificial, ela monta seu carrinho de compra, mas o produto não escalou. Nesse calor. Esse é um que, cara, É, insiste mais, Diego, porque eu acho que vai, cara. É um produto que parece ser fantástico. quando a gente conversou com o Márcio aqui na Netshoes, ele contou, né, muito da cultura da empresa, de onde veio, e a visão muito do operacional que ele se inspirava na Amazon, né, e nas Apos na parte de atendimento ao cliente. Ah, e a gente tinha algumas coisas vamos. O cliente viu 2 produtos, vamos mandar o que ele comprou e mandar o outro também, para se ele quiser, ele só passa o cartão depois, né? Nossa, a quantidade de reclamação que a gente recebeu de cliente, pô, mas eu não pedi outro produto. E a gente, não, mas é só para você receber e se quiser, a gente pega de. Não, mas eu não quero devolver agora. Aí, puta caos. Então, realmente, tem umas ideias que a gente tem às vezes a gente acha que são brilhantes e são zero brilhantes. Cara, outro dia eu comprei num marketplace grande, famoso, não vou citar o nome para não expor ninguém aqui. Comprei um suporte de TV, eu recebi uma cafeteira. Aí você fala, cara, bom, ok, né? Não acontece só dentro de casa, acontece com Uhum, todo mundo, uhum, ok. Falei, bom, quero trocar, né? uhum, Ah, você tem que ir até uma agência do correio, não sei. Eu falei, uhum, bicho, eu comprei, você entregou errado, eu vou sair de casa para entregar a agência do correio. Cara, eu tenho um colega que comentou isso, ele trabalhou um tempo na Tricai, né, da uhum, Rocket, e uma época eles testaram o pagamento na entrega para roupa de uhum. bebê. É o cash on delivery. Cash on delivery, exatamente. O que Uhum. acontecia? A pessoa comprava 3 unidades, É. pegava o P, você que tem
aquele filho pequeno, compra o P, o M e o G, Isso, vê na hora qual serve e devolve os outros dois. isso. Tinha tanta reversa o negócio que eles tiveram que matar o Não, produto. na China e na Rússia, que isso é forte, a pessoa comprava em 7 lugares diferentes, que chegava primeiro ele pagava. Ué, Ai, é cara, e difícil. assim, e aí é o que eu tava falando de interior de São Paulo, né? Algumas cidades do interior, o pagamento na entrega na nossa rede já é 30% da venda online. Eu vi outras redes isso chegando em 50%. E Uau. nosso amigo Leandro Alves está lá no Tenda com a gente. Uhum. E ele já viu casos assim de ser até 90% da venda Uau. de algumas redes, assim, em cidades mais de interior. As pessoas são mais. Todo mundo se conhece, né? Aquela Sim. coisa. O cara pensa em tirar o carro da garagem para não pagar os R$ 8 de entrega da pizza. É um cenário um pouco diferente, assim. Falando de China, cara, assim, a gente tem um tema que vem ganhando cada vez mais força, que é o tema de influencers, né? Vamos Uhum. mudar um pouco o assunto para esse cara aqui. O Goldman Sachs soltou um dado que o mercado de influencers no mundo foi de 250 bi em 2023 e eles projetam 470 bi investidos para influencers Isso tudo em dólares, né? dólares até 2027. E a gente vê aqui no Brasil, né, fizeram uma pesquisa com 76 executivos, sendo eles boa parte, né, 74% líderes e 46% de empresas de grande porte, com mais de Uhum. 500 funcionários. Eles respondem que 61% pretendem aumentar o investimento em influenciadores. A a descrença de que esse modelo não funcionava cai 10 pontos percentuais. Então, Uhum. ano passado ela estava na casa dos 25, 27%, cai para 17% a crença de que isso não funciona. Eu acredito que funciona, tá? Influencer. A gente conhece direto, tem marcas, né, nativas digitais aí que cresceram só É. patrocinando podcasts, né? Fica a dica aí. Ah, E funciona super, né? Um mercado que cresce há 7 anos consecutivos. 41% das empresas declaram que a influência é a parte central da sua estratégia e 6 a cada 10 marcas, né, 60%, consideram influenciadores como um canal de comunicação, atrás apenas do Instagram, que, ouvindo um outro podcast outro dia, é a principal rede por onde as pessoas usam como fonte de divulgar trabalho, né, uhum. médicos, nutricionistas, psicólogos e tudo mais. E hoje no Brasil tem 50 milhões de pessoas que usam o Instagram a trabalho ou como fonte, ou Uhum. como alguma forma de fonte de renda. É um número que me impressionou, eu imaginava que tinha muita gente, mas falar em quase um quarto da população é Uhum. impressionante. E o principal influenciador são principalmente mulheres negras de baixa renda. São pessoas que tentam no Instagram ali ganhar notoriedade, ganhar influência e dinheiro com isso, né? A gente viu durante o ano nos eventos também uma discussão sobre a estratégia de influenciadores regionais versus influenciadores nacionais e o efeito abissal de diferença em você, às vezes, ter um influenciador que às vezes tem 100, 150 mil seguidores, mas ele é de uma região muito forte, ser muito melhor do que um influenciador nacional, né? Que tem 1 milhão de influenciador, mas se você quer fazer e o varejo no Brasil ele é regional, né? Então você quer atuar de forma regionalizada, alguns cases que apareceram durante esse ano nos eventos, muito interessantes, mostrando a diferença de retorno sobre investimento trabalhando com esses influenciadores. Nossa, a menor dúvida. E a gente teve, né, nosso pessoal do Pinterest aqui, né, com a gente apresentando muito interessante como algumas dessas redes sociais mais específicas, né, no trabalho de prestação de serviço, casa do coração, arquiteto, né, a discussão de como Moda, né? moda, né, a discussão de como que talvez o Instagram seja uma rede onde você poste algo que está acontecendo ou já aconteceu, né, e no Pinterest você está falando sobre planejamento. Então, para o processo de compra, né, e para a gente no processo de venda, né, para a gente estar vendendo, a gente pega a pessoa no processo de planejamento do que ela está fazendo. Então, a gente consegue participar da jornada de uma maneira diferente. Foi uma coisa que eu não tinha parado para pensar, o uso da rede social também em diferentes momentos da jornada da consumidora ou do consumidor, né? Então, o Pinterest participando de um outro momento e, obviamente, com talvez alguns setores mais específicos com melhor resultado, né?
Cara, é impressionante como assim, eu vi marketing de influência, por acaso, foi uma das matérias que eu estudei no mestrado lá, fiquei 6 meses estudando o tema com um cara PhD no assunto lá na GV, né, onde eu estudei, assim, tem uma série de curiosidades do tipo, cada rede social tem um papel distinto, o Uhum, Pinterest deixou isso bem claro aqui, né, uhum, no podcast, o quanto para o planejamento ele é utilizado, como você colocou. Um dado que eu me lembro bem que foi trazido foi que o Pinterest é a segunda rede que mais gera acesso para Shein no Brasil, depois do Instagram, segunda rede social que mais gera tráfego. É um negócio assim, claramente, né? Ele falou bastante de moda isso. e arquitetura. E um outro dado que eu vi, né, que eu trago aqui, é que 62% das marcas usam os influenciadores para awareness, 55% para atingir novas audiências e 43% para tradução de mensagem da marca, né, para atingir, para conseguir levar. E aí tem alguns cuidados, né? Assim, o influenciador ele passa por algumas fases, né? Eu vi durante esse período que eu fiquei estudando mais profundamente o tema. Primeiro, praticamente a maioria dos influenciadores, eu acredito que quase todos, começam como um cliente que avalia produto, né? O cara Uhum, começa ali avaliando o produto. Depois isso vira uma obrigação, ele começa a fazer isso profissionalmente, né? uhum, Poxa, eu tenho a obrigação de postar. uhum. Aí ele começa a ser convidado para eventos físicos por conta O conteúdo que ele criou, do né? conteúdo que ele criou esqueci, fugiu a palavra aqui, mas por conta da autoridade, né, Uhum. que A ele criou referência que ele se tornou. na internet. Aí ele passa a fazer parte de um grupo, né? Ele é classificado dentro de um grupo de influenciadores. E alguns influenciadores relataram que eles começam a perder um pouco a identidade no meio desse caminho. Interessante. E aí eles levam isso para um lado de agora chegou a hora de eu me posicionar assim, o que eu quero, o que eu não quero fazer, que marcas que eu quero representar, quais marcas eu não quero. E Uhum. aí ele volta um pouco para a essência dele e fala assim, eu vou ser isso aqui e ponto, né? Alguns, assim, tem lá o Matheus Costa, que vocês conhecem, um influenciador que ficou super famoso sacaneando o pai, fica trolando o pai, o pessoal gosta de ver. Eu, particularmente, sou fãzaço, eu adoro ver o Matheus. Dou muita risada lá, ele provocando o seu Zé. E um dado que me chamou bastante atenção foi o que aconteceu com algumas marcas ao escolher o influenciador errado, né? Alguns influenciadores com posicionamento, a gente não vai citar ninguém aqui, mas tomar cuidado, né? Com alguns influenciadores com posicionamento divergente da tua marca, para a gente não citar nomes, assim, trouxeram aí efeitos desastrosos para algumas campanhas, sem julgar certo e errado, mas o fato é que, né, É só jogar a dissonância, né? A diferença entre o que você tinha como objetivo do que exatamente, a está gente julga ali o acontecendo. valor da ação, né, o que aconteceu depois. É, Isso aí é matemática pura enfim, o mercado é puramente especulação, né, cara? Tem muita ciência, mas um dado errado, vamos citar um famoso aqui, eu lembro que aconteceu quando o Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola de frente da mesa dele, o que na aconteceu entrevista. foi, foi, foi bizarro, assim, cara. Bem, fechando esse capítulo de influenciadores, uma outra tendência que gritou esse ano foi o retail media, né? É, isso teve presente em todos os eventos, mais um, durante o Só ano no perdeu para e-commerce IA, Brasil. eu acho. Ah, acho que só perdeu para IA. Acho que os dois foram os temas mais discutidos esse ano. Cara, assim, a Amazon fazendo lá bilhões e bilhões de dólares nos Estados Sim. Unidos com retail media. Para quem não conhece, que acho que a maioria da nossa audiência aqui sabe do que se trata, mas basicamente é a mídia, né, dentro do varejo, né? O consumidor que procura um produto, né? Nos Estados Unidos isso já aconteceu em 2018, do buscador da Amazon ser mais utilizado do que o buscador do próprio Google para pesquisar por produto. E um cliente que procura um produto no buscador da Amazon, ele muito provavelmente está querendo comprar, né? E o valor que a Amazon percebeu que ela tem, né, que ela aporta para uma marca ao colocar essa marca em primeiro lugar, nas primeiras posições ali na frente do cliente. A hora que o mercado começou a perceber a quantidade de dinheiro que a Amazon fez lá fora, isso ficou muito forte, né? Aí Walmart, Target, Kroger, outras redes foram criando suas plataformas de retail. O varejo alimentar é um dos principais
mercados, né, para o uso desse método, né, de mídia. Lá fora isso se mostrou muito forte e no Brasil não foi muito diferente, né? Assim, falando num dado global aqui, projeta-se que esse mercado vai atingir quase 300 bi de dólares em 2029. E no Brasil, né, as plataformas que já despontam aqui como algumas das principais, elas apontaram um crescimento de 42% no investimento de retail media em 2024, sendo que o setor de alimentos e bebidas viu um crescimento de 75%. Porém, né, como não poderia deixar de ser, o principal destino desses investimentos são os marketplaces, né? Amazon, Meli e Magalu. É isso. Acho que essas empresas elas têm apresentado cada vez mais funcionalidades automatizadas tanto para o varejista quanto para as agências, né? Então a agência ela tem um papel importante, né, nesse trabalho de ter, vamos chamar assim, os conduítes certos conectados, né? Então toda toda a automatização, toda a inteligência que você já tem nas mídias digitais tradicionais, vamos chamar assim, quando elas começam a aparecer em retail media, você começa a ter escala realmente em retail media, né? Ah, eu vi também esse ano, citando de novo a Raia Drogasil como destaque nesse setor, né? É uma das empresas que fez questão de, nos últimos 2 anos, trazer cases no e-commerce Brasil, de como que ela estava trabalhando. Ela, só para ter uma ideia, em Edis, ela apresentou no evento nessa semana, de 2020 a 2024, um crescimento de 78% composto, e separando só Edis, e ainda tem o trade digital. Então, a parte de trade digital crescendo 43% e Edis 78% na receita de Edis. Então, ela como varejista, vendendo mídia, né, e também com trade, cresceu 78% de 2020 a 2024 de maneira composta, né? Então, isso mostra que, assim, uma empresa, obviamente, volume de acesso, né, catálogo, né, e obviamente entrando com tecnologia, pode ser uma estratégia interessante. Tanto que, se você olha o evento também da VTEX, em que eles apresentaram os focos que eles vão ter para 2025, retail media, né, ou gestão de mídia dentro da plataforma dela, para os clientes dela trabalharem, terem já, vamos chamar assim, esse ferramental pronto lá dentro, é um dos principais focos, né? Então, você vê que as empresas estão procurando como utilizar todo o acesso que elas recebem, o fluxo que elas recebem, converter isso, utilizar e converter isso numa estratégia de mídia, né? Cara, a gente que é um pouco mais velhinho de e-commerce, né? Isso tem toda a cara de um mercado que está clamando por consolidação, né? Por que que eu falo isso? Lá em 2000, começo dos anos 2000, né? A dor era mensurar o que estava acontecendo nas plataformas de e-commerce, né? Isso. Então, Não tinha era Google Analytics, não tinha nada. exato. E era caríssimo, existiam plataformas caríssimas para você mensurar isso, sim, mensurar onde o cliente navegou, o que clicou, conversão, etc. Agora a dor é a mesma, né? A gente Uhum, tem área de retail media dentro do Tenda, né? uhum. E a gente foi para o mercado, né? Fazer RFP, olhar o mercado. E a verdade é que assim, não tem hoje uma plataforma que integra on e off e consegue mensurar tudo e ter reportes automatizados. Não tem, assim. Uhum, Quem faz bem são as empresas de tech, né? Que uhum, desenvolveram interno. isso. E como você colocou, Amazon, Meli, etc. O Neil Patel, ele Uhum, soltou um estudo recente, eu li ano passado, o estudo dele falando que, assim como os outros mercados, o retail media tende à concentração, tende uhum, aos investimentos da indústria acontecerem nos maiores players, uhum, o que amplia ainda mais a força desses caras. uhum, Então, daí a importância de você conseguir entregar para a indústria algo que dê para eles transparência do que está acontecendo com o dinheiro deles, para você também ser alvo de investimento, né? Para você também ficar relevante para esses caras. uhum, E o Rodrigo Haddad, que teve aqui, né? Foi o nosso primeiro episódio uhum. dessa temporada, que é o diretor global do BIS na Ambev, ele falou que a Ambev já chegou a investir o dobro em players de mesmo faturamento por conta da transparência, né? Se você tem transparência
no dado, Uhum. a indústria tende a investir mais dinheiro do que o cara que não dá transparência. Você põe o dinheiro Uhum. e ele simplesmente É, não fala o que aconteceu, né? e isso também apareceu em 2 episódios que a gente conversou, né? Com a Gleides no Google, ela comentando os melhores clientes dela são aqueles que sabem trabalhar melhor dados, né? Então a capacidade de utilizar dado dentro do processo de mídia. E o Narese, né, contando para a gente bastante exatamente o que você falou, né? Deve vir uma consolidação, né? As empresas Tem toda a cara, ah, né, de que isso vai acontecer. e que as empresas que saíram na frente são aquelas que desenvolveram dentro de casa, mas provavelmente isso deve surgir um produto, devem surgir ou mais produtos ali para suprir o restante do mercado. As plataformas de e-commerce estão correndo atrás disso para elas serem as fornecedoras disso, mas como o Nares comentou, o histórico que ele contou, que a gente falou rapidinho aqui, né? Antes, quando não tinha Google Analytics e tudo mais, era muito caro, ferramentas muito caras. Hoje está difícil de fazer essa organização, mas isso tende, além de consolidar, a ficar mais barato e mais fácil de trabalhar, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho dentro do nosso planejamento aí, investimentos. Pô, será que isso vale para minha empresa, para eu fazer isso? Eu acredito que vale você como anunciante. Acho que isso está mais do que provado o crescimento e a importância desse canal. Agora, você ser um canal de mídia, eu acho que tem muita empresa colocando isso como estratégia dentro da discussão dela que não necessariamente vai dar certo. Eu acho que a Raia foi num caminho bom, né? Eles têm até VP, tem um CNPJ aberto para Uhum, isso, tem volume para isso, mas aí a gente entra naquela coisa, né? Construir interno sim, ou ir para mercado. sim. Eu como acabei de sair de uma RFP, eu digo que não tem uma solução pronta que englobe Uhum, tudo, né? Que olhe físico e on. Espero, né? Vamos pedir para o Google lançar de graça uma plataforma de retail media, igual eles fizeram com o Google Analytics. Se eles fizerem isso, acho que o mercado inteiro se beneficia. E, e a gente tem uma literatura que eu gosto muito, que é o Build, Buy or Buy. Eu já uhum, citei ela aqui algumas vezes. E essa literatura ela fala claramente quando é a hora de você desenvolver algo interno e quando é a hora de você ir para o mercado. uhum, Uma das perguntas é se existem ferramentas em abundância para você colocar para dentro de casa a tecnologia que você precisa para cobrir um gap. A resposta é que não. A gente que uhum, ainda tem poucas ferramentas e no Brasil a disposição que olhe on e off, acho que ainda uhum. nenhuma, pelo menos não conheço. Se alguma tiver, me manda um LinkedIn lá que a gente fala. Mas falamos com várias empresas e não tem. E dois, o quanto isso é estratégico e o quanto isso é algo que você precisa desenvolver internamente. Uhum, E honestamente, se põe na cadeira da indústria, assim, você uhum, tem 150 redes uhum, que compram com você. Você vai acessar 150 plataformas diferentes para fazer uhum, gestão de mídia? uhum. Não vai, né? Você vai querer ver tudo num Isso. lugar só. Então, assim, se não for uma plataforma que vai consolidar mercado, vão existir aí provavelmente É, integrações de dados que, olha, sei lá, uma Ambev, uma Unilever, cara, não quero acessar 50 plataformas para fazer gestão de retail media. uhum. Eles vão querer receber os dados na plataforma deles, né? Acho que pensando em arquitetura de sistema aqui, acho que é o caminho E para onde a é só coisa olhar um vai. pouco o histórico da própria mídia digital, né? Exato. DPSP, DSPs, as SSPs, né? Como que isso foi surgindo e consolidando os inventários de mídia, depois a transformação toda de inventário de mídia, o que o Nares contou para a gente também. Então, provavelmente vai para esse caminho. Você citou um livro que é super importante nessa decisão, mas se você quiser construir, né, se você decidir por construir em casa, tem um outro livro maravilhoso chamado Escaping the Build Trap, da Melissa Perry. É um excelente livro, é a base da leitura para qualquer pessoa que é de PO, né, Product Owner, ou quer desenvolver produto dentro de casa, em que ajuda você a escapar das armadilhas de construção de valor em produto. Então, se você decidir fazer dentro de casa, recomendo ler esse livro, que ele é muito bom. Pois é, cara. E antes de decidir fazer, veja se é a melhor estratégia, porque uma das coisas que mais faz projeto dar errado é o projeto tá, por exemplo, se você não tem capacidade interna de desenvolver, ou se o seu contexto interno ali, ele é muito complexo, Uhum, você customizar um legado, né? Vai customizar o SAP para fazer alguma coisa, às uhum, vezes o escopo do projeto nasce errado. Então, a decisão entre fazer interno ou não ela é crucial. E a decisão de como construir também, uhum. né? A arquitetura correta também ela é bem importante.
E aí, seguindo aqui, cara, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aí a gente brincou aqui, Google construa uma plataforma de retail media, cara, mas eu Uhum. imagino como os caras estão preocupados com esse movimento Ah, sim. todo acontecendo, né? Sim, sim, sim. Certamente tem alguma Estão sendo, estratégia vindo, eles estão sendo vindo por atacados aí. por alguns lados, né? Esse é um deles. Tem outro que a gente vai conversar daqui a pouco. É, eu acho que a gente pode guardar para falar dos dois ao mesmo tempo ali, cara. E entrando num outro tema que pegou forte esse ano, né? Que se falou. Um dado que chamou a atenção que a gente já falou algumas vezes aqui foi o comportamento da geração Z, né? Pessoas nascidas ali depois de 97, comecinho dos anos 2000. A Nielsen soltou um dado falando que 51% das pessoas da geração Z compram exclusivamente em loja física, né? Acho que isso é um respiro de alívio para muitos varejistas que loja física não vai acabar, assim, Uhum, longe disso. Porém, né, 49% compram online, sendo 5% exclusivamente online, os outros 44% mesclando o canal, né? uhum. Então, o online vai gerar cada vez mais força e não tenha dúvida disso. Outro tema que a gente falou bastante, bets, né? O efeito de bets. Acho Rodrigo que. Nasser é o maior especialista aí do. Ah, eu nem uso isso. Mas, brincadeiras à parte, acho que a gente passou por um ano onde o volume de recursos destinado a bets chegou a afetar o volume total de varejo, né? Então a gente viu alguns números falando de 10% do consumo do varejo sendo afetado diretamente pelo destino do recurso indo para bets. Uma, uma pesquisa que me deixou extremamente assustado, a segunda fonte de renda ah, O brasileiro citando o como brasileiro segunda fonte de citando como renda, né? segunda fonte de renda mais importante dele a Betis, né? Então, o brasileiro, a pesquisa fala assim, qual que é a sua fonte de renda? Eu trabalho com X coisa. Legal. Sua segunda fonte de renda. Nessa segunda fonte de renda, Betis aparecendo em primeiro lugar. Então, isso é um pouco preocupante. Quando a gente falar um pouco no finzinho aqui sobre 2025, precisamos pensar sobre o efeito disso também. Então, quando um economista gosta de falar muito de isso aqui é um negócio mais discricionário, menos discricionário, então num downturn da economia, isso aqui perde valor mais rápido, tudo. Precisa tomar cuidado com outros entrantes também. Né? O Betis, quando entra, ele acaba destoando isso de uma forma muito bizarra. Né? Então você tem a pessoa querendo, tem uma coisa que antes eu não tinha acesso, agora eu tenho acesso, e eu pego uma parte relevante do que eu uso para consumo e concentro naquilo. E a gente vê isso acontecer não só pelo efeito do consumidor, mas pelo efeito de mídia também, né? O volume de mídia que essas empresas começam a trazer e o encarecimento de alguns tipos de mídia por conta disso. Então, se você está planejando para o ano que vem, precisa entender um pouquinho o quanto o Bets afeta o seu público em específico, o seu tipo de produto, ou mesmo o consumo da indústria que você está, o quanto que Bets pode afetar isso. É uma das linhas. Se tem banco que hoje, acho que o Bradesco anunciou que Bets é um dos termos que eles mais trabalham dentro do modelo deles de crédito, Isso que eu ia né? comentar, você falou bastante disso O também. Nubank também já comentou sobre isso. Então, poxa, se está afetando o modelo de crédito que a gente falou no comecinho, que vai ser uma coisa mais complexa para 2025, poxa, imagina você como varejista, você como empreendedor trabalhando no online, o quanto que isso pode também roubar fluxo das suas vendas, né? Eu vi isso de perto, né? A gente teve casos de colaboradores ali que no dia do pagamento, 2 dias depois, já não tinha mais dinheiro nenhum, tinha perdido tudo em sites de bet e tal. E um outro dado que eu ouvi, na verdade, ele comenta que boa parte do dinheiro destinado para apostas no Brasil Uhum. são de produtos do próprio governo federal, né? Que Ah, o sim. brasileiro é um grande apostador aí de loterias, etc. Sim, Tem sim. o famoso jogo do bicho ali também, que Uhum. é informal e tal. Então, assim, as bets digitalizaram isso e usando ali ferramentas poderosíssimas, né? Mexem com o psicológico do apostador e vão tomando o dinheiro dele até isso se tornar um problema mesmo, né? Uhum. A gente viu o caso lá de pessoas
Eu vi uma reclamação no Reclame Aqui, uma mulher pedindo desesperada para que o site Plataforma bloqueasse o bloqueasse o marido marido. porque estava destruindo a família dela, tal. Então, assim, é algo que tem que ser pensado, né? Tem que ser combatido sem sombra de dúvida, mas isso vira e um outro ponto importante é que muitas dessas plataformas não estão no Brasil, né? Então é um dinheiro que vai embora da economia, né? Sim. Não fica aqui. A gente não pode deixar de citar os resultados da Black Friday É desse ano, isso, né? Black Friday. Se o primeiro semestre foi positivo, a Black Friday dá um pouco mais de pista aí de como que a gente vai fechar o ano. Foi um ano muito bom pro varejo. O varejo no total cresceu 16,8% na Black Friday, dado da Cielo aqui. O varejo físico crescendo mais que o online na Black Friday, né? O varejo físico cresce 17,8% contra 9,6% o crescimento do e-commerce. Destaques aqui para supermercados, que cresceram 29,5% na Black Friday, farmácias e drogarias 21,9% e vestuário cresceu 18%. E alguns dados que saíram também das plataformas, né? Então, essa semana, uma semana interessante que as empresas de capital aberto trouxeram alguns dados de Black Friday. Então, a Localweb comentando que dentro do ecossistema dela, né? Então, o que transita nas plataformas dela de e-commerce, no RP, nos integradores deles, 25% de volume maior do que o ano passado, né? E novembro, em específico, um crescimento de 21% em relação ao novembro do ano passado. A Vtex também, ela tem um ecossistema bem importante, né? Cresceu 21% o número de pedidos em relação a 2023, e o GMV, né? Então o valor transacionado, cresceu 19% em moeda forte, né? Então, pensando em dólares, né? Então, esse efeito, a gente, mesmo vendo o dado da Cielo, né, do e-commerce crescendo abaixo de 10%, você vê que quando você olha o marketplace, quando você olha esses ecossistemas, você vê volumes maiores de crescimento, né, comparado ao período anterior. Então, pode ser um shift de canal para marketplace? Pode, né, alguma parte. Mas eu acho que a gente tem uma concentração em alguns lugares, a gente está tendo mais concentração em e-commerce do que a gente tinha antes, e nesses lugares o crescimento tem sido superior, como a gente viu aqui nos números, a 2 dígitos, né? Sem sombra de dúvida, Nasser. E acho que a gente vai se aproximando aqui de um tema que a gente não pode deixar de citar, né? Inteligência artificial, cara. Sim. Sem nenhuma demagogia, que é uma das melhores palestras que eu vi foi a tua, né? Por acaso, assim, consolidando bem dados. A gente se consulta muito, né? Aqueles temas ali. Tem alguns profissionais de referência, enfim, vou ficar aqui, né? Puxando, né? Sardinha, mas o Nasser é um baita especialista e falou bastante sobre esse tema. Assim, eu pessoalmente devo ter participado de uns 5 ou 6 congressos Brasil, fora do Brasil. IA está em tudo, né? As possibilidades são enormes, mas por onde começar, né? Para onde a coisa vai? Então você já começa a ver o uso de IA, né? O Google com algumas respostas ali do Gemini, o Copilot da Microsoft funcionando bem. Hoje ele me ajuda bastante com e-mails e tal. Mas você vê algumas aplicações já, por exemplo, eu fui testar procurando imóvel recentemente, fui testar o aplicativo do Quinto Andar, busca toda montada com inteligência artificial, você conversa com a IA, ela monta a busca para você, e já começa a ver algumas aplicações práticas da coisa, né? É isso que a gente deve ver, você definiu bem o que a gente deve ver até para 25. A gente deve 24, a 23 foi um ano de estudo e de conversa sobre o conceito. 24 foi um ano de POCs, né, de Proof of Concepts, né, então de você as empresas testando aonde utilizar, as empresas dando acesso, seja pelo Microsoft Copilot, seja pela OpenAI, Claude, o Gemini, para os funcionários e usuários trabalharem de maneira pontual, né? Então, acho que 2024 foi muito isso. E 2025 deve ser um ano de aplicação mesmo, de ação que a gente está chamando. Eu sou um crente de que a arquitetura de múltiplos agentes
deve ser a arquitetura vencedora. O que quer dizer isso? Você ter diferentes, inicialmente, copilotos fazendo pequenas funções que são orquestradas por outros copilotos. Então, um atendimento, um copiloto fazendo a parte de entender o que a pessoa está falando, o outro só responsável por saber sobre o produto, o outro que sabe o contrato, o outro que sabe os valores. Então, e eles vão conversando e resolvendo, isso por trás acontecendo para construir um efeito, como você falou, do quinto andar. Um search em que aquelas informações estão ali tão organizadas e resolvendo o teu problema através de conversa. Então, essa arquitetura de multiagentes, eu acho que ela deve... Depois ela vai evoluir para agentes, ou seja, não vai ter mais humanos ajudando, então eles vão ser mais automatizados, mas a gente deve ver um 25 coisas mais funcionais dentro do varejo acontecendo, e tanto da porta para dentro, então de coisas que o usuário não vai perceber, mas a empresa vai ter um efeito positivo, quanto da porta para fora. Eu acho que a gente deve caminhar para isso, e provavelmente as coisas que a gente conversou em 24 sobre segurança de informação, né, foi muito interessante. A Microsoft, há 2 ou 3 semanas atrás, fez o evento dela anual de produto, né? 50% do tempo foi a Microsoft mostrando funcionalidades sobre segurança, né? No uso de AI. Segurança. Por quê? Muitos casos, daí saiu, depois eu posso até compartilhar lá no podcast, mas uma reportagem muito interessante contando muitos clientes que estão utilizando o Copilot, pegando, por exemplo, política de RH que estava tudo em PDF ou estava no SharePoint, jogando dentro e organizando dentro da AI, e aí depois o funcionário perguntando remuneração do CEO, né? Tendo acesso à informação... Nossa, eu acho que não é bom você dar essas ideias aqui. dando acesso a informações que a empresa não tinha se organizado pensando em segurança, pensando em acesso de usuário, esse tipo de coisa. Isso é super normal acontecer, né? Então, eu acho que a gente vai ter um 25, onde as empresas que começaram mais na frente e já começaram a passar por isso, entregando literalmente ações e funcionalidades com ações, e as outras empresas lidando com esse tipo de discussão, de, poxa, será que eu pensei na segurança? Será que eu pensei nos guardrails que a gente chama de AI, né? Até onde a AI pode acessar e o que ela não pode acessar? Vai ser um ano interessante. Cara, assim, de tudo que eu vi, né? Eu participei de evento, eu tive alguns congressos na McKinsey, na Bain, da IBM e tal. Um dos caras que mais me chamou a atenção foi o Shobit Varshney, que é o executivo da IBM, né? Ganhou o prêmio de profissional de tecnologia do ano lá nos Estados Unidos e tal. E a conversa com ele me ajudou a sintetizar, assim, aterrissar bem o conceito. Primeiro ele falou, cara, comece organizando os dados, né? Primeiro você monta ali o teu data lake, coloca todos os dados que você quer que a AI trate. Depois você pode usar a AI para refinar seus mecanismos de busca, recomendação para o consumidor. Com os mecanismos de recomendação, usar features como Next Best Offer e conseguir ter uma inteligência de pricing maior, né, para o consumidor. Isso também pode ser atrelado à logística, né, o que abastecer, onde abastecer, forecast, né, o que vender, onde vender. E tudo é uma questão de organizar dados. Assim, se você tem o dado bagunçado, você não vai conseguir ir bem. E quando a gente fala organizar dados, para você ter uma ideia, na semana passada eu organizei uma discussão muito técnica sobre AI. E, por exemplo, se você trabalha a descrição de um produto ou catálogo de um produto, onde você escreve 3 pacotes de fralda com o número 3, ou você escreve o 3, não numeral, mas você escreve o 3. Extenso, né? A diferença na qualidade do resultado da AI é, às vezes, de 2 pontos percentuais. Então, assim, você tem uma diferença dela, às vezes, não achar aquele produto numa referência só pela descrição. Por quê? O modelo que ela foi treinado, às vezes, está com o número 3, está com o numeral, não está por extenso. Então, vírgula ou ponto. Então, você, às vezes, tem dados que vêm no modelo americano, né, que está em vírgula, e você, às vezes, tem dados que estão no modelo brasileiro, em português, que está em ponto, né? Essas diferenças, elas geram uma problemática na hora de você trabalhar com AI.
Então, se isso que é a vírgula da vírgula da vírgula, numa questão de governança de dados, já afeta a AI em 2 pontos percentuais, imagina o grosso, que é o que você falou, de você nem ter um data lake onde você passa Dado por uma normatizado. higienização e normatização e governança de dado, né? Então, a gente cansa de falar isso lá no Fórum E-Commerce Brasil. Acho que nos 10 anos que eu estou fazendo curadoria de tecnologia, durante 10 anos a gente tem uma palestra ou mais de uma palestra falando sobre isso. A gente trouxe um episódio para falar só sobre a parte de dados, né? Com o pessoal da Dexco, explicando a importância e a construção de dados, e a palestra deles no fórum foi só sobre isso, e isso que nem você falou, é a base para qualquer uma dessas construções. Qualquer uma delas. O Diego Barreto do iFood falando aqui que o iFood hoje tem 100% dos dados normatizados no mesmo banco de dados também. O cara tem 300, né, cientistas de dados, eu sei que é outra realidade. Com acesso, né, e com níveis de acesso para 100% dos colaboradores, né? Os caras têm acesso à maioria dos dados. A velocidade que isso dá para a empresa, e dado é uma dor em toda empresa, né? Assim, você pega um relatório de uma área, se você pegar o relatório de 3 áreas diferentes, você vai ver números divergentes em 3 áreas diferentes, e isso em empresas dos mais variados tamanhos. No nosso episódio com o Vila, né, ele conta muito também sobre como que isso volta depois para o transacional. Então, poxa, eles fizeram um trabalho lá no SAP muito interessante de como eles normatizaram dados e como eles acabaram com discussão do tipo margem de contribuição de produto. Cara, todo mundo tem o mesmo número, todo mundo sabe a mesma discussão. Fantástico. Acaba discussões entre áreas, falando, não, mas esse não é a minha margem, né? Não é a minha... Esse tipo de coisa que é na veia, no dia, curtíssimo prazo, esse tipo de estratégia de dados resolve. Poxa, e é a base para AI. Me parece fazer muito sentido organizar uma estratégia dessa, né? Cara, sem a menor dúvida, e para fechar o tema, assim, eu estava lendo uma reportagem que saiu na Economist esse fim de semana, falando sobre o quanto os governos têm se conversado pouco sobre esse tema. Sim. E as preocupações, né, do mau uso de IA, o que isso pode acarretar. Então, tem um professor da Universidade da Califórnia, que é britânico, que tem se aproximado de cientistas chineses para eles chegarem em alguns acordos, né, de limites ali, o que não se pode fazer, o que não é aceitável utilizar a AI para fazer. As grandes preocupações são as cyber weapons, né, as armas para um ataque pode derrubar um país, né, se você acessa sistemas que fazem gestão de rede de energia elétrica, aviação, etc. Então, existe uma conversa entre cientistas, porém, na matéria parece que nenhum cientista chinês é autorizado a conversar com o pessoal do Ocidente sem antes um briefing do governo. E existem militares do Pentágono preocupados que estoure uma guerra em Taiwan ano que vem, porque é um dos polos que fabricam chip, né, que pode processar IA e tal. Lá. Então, assim, enquanto a gente está aqui, né, pensando no bem, tem gente ali muito preocupada com que caminho a coisa vai. A gente pode ver uma guerra estourar por conta de inteligência artificial, um negócio que, poxa, chama muita atenção. Ainda falando de inteligência artificial, você trouxe aqui não, né? Você trouxe nos nossos grupos de Zap uma ferramenta de busca de inteligência artificial. Conta aí pra gente. A Perplexity, né, que é uma solução que tem disponível no Brasil, inclusive quem tem uma operadora de telefonia que dá 1 ano de graça para você utilizar a versão Pro dele. Eu sugiro todo mundo a pegar pelo menos uma semana e trocar suas buscas no Google por essas buscas dessa ferramenta. Ou nela, ou na ferramenta do Twitter também, o Gronk, para quem assina, né? Que é uma ferramenta mais ou menos parecida, mas ela é mais focada dentro do Twitter. Mas eu sugiro, assim, recomendo fazer o teste com Perplexity, porque a maneira como ela traz a resposta da busca já contextualizada e a liberdade que você tem de fazer a busca escrevendo mais é muito interessante. E, obviamente, eu comecei a fazer testes para e-commerce, né?
E a gente, lá no escritório, a gente fez dá para comprar já pela Perplexity, só que só nos Estados Unidos. Então, a gente fez uma busca de um produto, apareceu o buy box do produto dentro da própria Perplexity. A gente comprou com cartão de crédito, rodou no PayPal, foi entregue em um dia na casa de uma pessoa que a gente conhece, que era nos Estados Unidos. A gente só falou, ó, vai chegar um negócio aí, para fazer o teste. Eu fiquei assustado nesse momento com a experiência que a gente teve. E o produto apareceu de um prompt, não era nem um search, era um prompt que a gente montou, e ele foi oferecendo o produto e falou, esse aqui faz sentido com o que você está falando. 2, 3 cliques, fechada a compra, né? Então, assim, existe uma discussão muito legal, você olhando para o futuro, de o que vai acontecer com o search, né? E aí o search, que nem você comentou, dentro das plataformas, estão no Quinto Andar, no Mercado Livre, né, na Vetex, então, dentro dessas plataformas, mas e o search fora das plataformas, né? Dentro da grande plataforma que é o próprio Google, né? Como que isso vai ser afetado? Alguns estudos já começam a mostrar gerações mais novas não utilizando mais o Google, mas utilizando as ferramentas de AI para tirar as dúvidas e fazer as pesquisas. Quando essa ferramenta se conecta com o online, ou seja, com dado real, e ela te mostra as fontes de onde ela tirou a informação para você checar e traz produtos para oferecer, como que vai ser a estrutura de mídia e o setor de mídia digital em cima disso? Né? Imagina uma mídia contextualizada por uma AI em cima da busca, mas com um produto também rodado por AI, os dados do produto contextualizado por AI. Então, a chance de você ter um match maior de produto é bem grande, né? É meio... Pensa assim, qual que é a dor do consumidor? Eu quero comprar determinada coisa. A IA pode te sugerir o que comprar e te dizer onde comprar, por Isso. quanto comprar. Por exemplo, uma lista de supermercado aqui. Poxa, a inteligência artificial consegue te dizer a sua lista é mais barata em tal lugar. Uhum. Mas se você quiser receber mais rápido, quem está entregando mais rápido é fulano. Isso. É isso que vai acontecer. Eu li o livro do Eduardo Terra, né, que ele fala sobre IA no varejo. Cara, ele traz uma reflexão interessante. Assim, ele falou, cara, lembra quando chegou a internet? Assim, a gente não tinha ideia da quantidade de aplicações e de quanto isso ia transformar nossas vidas. Sim. Eu diria que com inteligência artificial isso... Claro que é um tema que assim a gente falou a exaustão, né, Sim. durante os últimos 2 anos, mas a gente está muito, muito no começo, né? Teve um artigo lá do professor Silvio Meira falando sobre IA também, que você também, na tua palestra no congresso de Grocery, falou bastante, que a IA ainda está indexando a internet e que tem muita coisa por vir. E eu diria que, fechando aquele raciocínio, né, de dados, recomendação, logística, a última perna é a comunicação com seus fornecedores, né, com Uhum. a indústria. Como isso vai transformar a forma que você se conecta com seus fornecedores e como isso vai tornar a produtividade dessa cadeia muito mais eficiente, né? Como que eu, por exemplo, estava falando no início do episódio, como tudo se conecta, né, em vender em marketplaces, e o quanto essas empresas têm utilizado esses dados para aprender, né, sobre os nossos mercados, sobre o mercado como um todo, sobre os produtos, etc. Eu vi um estudo de que o consumidor olha principalmente para 3 atributos para a decisão de compra: preço, marca e embalagem. Uhum. Então, pensa na tua cerveja lá. Você talvez prefira uma marca, mas se marca não for tão importante, você tem preferência por um tipo de embalagem. A garrafa 600 ml ou Uhum. garrafa ou lata. Então, ao conhecer o comportamento desse consumidor ou o hábito de consumo de uma determinada loja ou região, a IA vai dizer facilmente o quanto, olha, você pode estar em ruptura de um determinado item. Uhum. Mas o que é mais grave é que você está sem nenhuma embalagem de 600 ml de cerveja de vidro. Uhum. E isso hoje não é tão transparente para as redes, né? Reuniões com a indústria a gente não vê tanto. A inteligência artificial vai conseguir fazer isso muito fácil e vai tornar a gente muito mais eficiente. De repente você está em ruptura de uma determinada marca de açúcar, Uhum. mas a embalagem de 1 quilo de açúcar você tem em outras marcas, né?
matriz que cruzam esse tipo de coisa. Então, é um outro estudo que eu vi e que eu diria que os varejistas ainda estão tão longe, né, de olhar para a eficiência de estoque e tal dessa maneira. E, bom, para Fechar, falar um pouco de 25, né? A gente começou essa conversa falando de como foi 24 e como que a gente chegou em 24 e que a gente deve ter aí um PIB de mais ou menos na casa de 3%, né? Uma inflação relativamente controlada. Porém, o que muda é uma taxa de juros muito maior, né? 25, a gente vê duas coisas acontecendo, né? Então, os bancos, os economistas divulgando provavelmente uma inflação na casa de 5, 5,5%, né? Então, a inflação mais alta, ela afeta bastante consumo, né? A gente, para alguns setores, talvez às vezes é bom, né? Mas não, não é bom, não. em geral, Não é bom, não. em geral não é bom, né? E o fato de você ter uma taxa de juros maior, né? Então, se a gente chegar a rodar na casa de 15% novamente, ou 14% que seja, normalmente o que você vê é uma diminuição em investimento em CAPEX, ou seja, expansão de loja, retrofit de loja, projetos de tecnologia, né? Então, tudo aquilo que é mais encarado como projeto, né? Você ter uma TIR, né? Uma taxa de retorno sobre investimento para competir com 14% de juros é bem difícil, né? Então a gente, infelizmente, deve ver uma redução de alguns projetos ou cancelamento até de alguns projetos nesse sentido. Como a gente falou que em 24 a gente teve um Brasil com mais ou menos aí 400 bilhões de reais em incentivos de programas sociais, a gente não viu até agora nenhum aumento, nenhuma notícia até a data desse podcast, de uma notícia de aumento. Porém, esse número deve repetir, né, em 25. Esse número repetindo em 25 deve dar uma ajuda muito grande, né, em consumo. Porém, esse número em 25 não teve uma inflação na casa de 5%, e não teve uma taxa de juros acima de 13%, né? Então, 25 deve ser um ano para consumo mais difícil do que o 24. Isso pressiona o mercado de diferentes maneiras, né? Acho que primeiro as empresas de capital aberto ficam com as suas dívidas mais caras e pressiona esses caras a entregar um lucro líquido maior, a última linha maior e você vê alguns varejistas com estratégias de subir preço. Uhum. Então, a taxa de juros mais alta, o que isso muda na minha vida? Além de toda a dívida ficar mais cara, na ponta isso é repassado em preço para o consumidor Isso, porque o final. lucro da empresa diminui de um dia O para o lucro outro. da empresa começa a diminuir, Só por uma porque questão financeira. as empresas têm dívida para pagar, essa dívida fica mais cara, e isso, se a empresa não vende mais, ela precisa repassar isso em preço. Uhum. Isso pressiona o mercado de diferentes maneiras. Aí, óbvio que, a gente vai ter que subir preço, que pena, né? Você fala, "Pô, Por isso tem a inflação. tem um efeito positivo nisso. O que acontece, o que a gente vê, quando a inflação ela é muito acelerada, o consumidor migra para produtos mais baratos. Sim, Então, por exemplo, aquele café, né, que a maioria dos brasileiros toma, durante a pandemia, deixou de ser a nossa marca líder, por exemplo. entendi. Marcas de café mais baratas começaram a surgir. O que faz com que a gente tenha que vender mais unidades Uhum. para conseguir fazer a mesma venda. Uhum. Porque o consumo migra para Sim. unidades. E quando você tem que vender mais unidades, você aumenta a movimentação. Sobe custo de logística, Uhum. sobe custo de frete, pressionam outras linhas. Né? Uhum. E é difícil repassar isso em preço. Então, assim, a inflação ela não é boa. Né? E no final do dia ela não é positiva. Mas, cara, fazendo um grande resumo, assim, acho que as tendências que pautaram esse ano vão continuar com Sim. muita força para o ano que vem, né? Acho que retail media e Mídia. IA tem que estar na agenda. Sim. A A questão de gente, discussão de marketplace também. exatamente, assim, a questão de discussão dos marketplaces que devem continuar aumentando sua concentração, dado os investimentos estarem mais caros, é mais barato você vender através do marketplace. Então, isso vai fazer com que as empresas provavelmente continuem postergando os projetos de transformação digital, os projetos de digitalização e continuem migrando para os marketplaces. E, cara, é isso. É desejar um super 2025. Esse é o último episódio do ano.
Espero vê-los aqui ano que vem. A gente já tem aí alguns nomes confirmados para a próxima temporada. E é isso. Agradecer o ano aí, Nasser. Foi divertidíssimo gravar, convencer esse cara a gravar ao vivo. Assim, a gente gravou bastante durante a pandemia online. A gente pensava em fazer esse formato. Tem uma primeira temporada aqui da gente mostrando a cara. E outra coisa que foi super divertida aqui do episódio de hoje, a gente finalmente entrevista muita gente, mas a gente tem vontade de falar muito desses dados, né? Então a gente, pô, a ideia que a gente troca no Zap ali, vamos trocar gravando agora. Isso, que bom. E é esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso, né, cara? É isso, Dani, obrigado. Obrigado aí por essa primeira temporada. Essa segunda temporada. Primeira, segunda temporada. Maravilha, gente. Bom, fecho. Fecha, pode fechar. Bom, pessoal, esse foi o E-Commerce Cast, o podcast oficial do E-Commerce Brasil, disponível em todas as plataformas. Esse foi o último episódio de 2024. Aguardo vocês na temporada 25. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.